Irmãos, a gente está feliz hoje de estar aqui, né? Esse dia especial. A palavra do Senhor diz que esse é o dia que o Senhor fez para nós. Por isso devemos nos alegrar nele. Fala comigo assim, e quando elas olharam, viram que a pedra já estava removida do seu lugar e que a pedra era muito grande. Quando entraram no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizados. Era um anjo, viu? Agora presta atenção, essa parte é a principal. O que o anjo disse? Ele, porém, disse: não tenha medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Veja o lugar aonde tinha colocado. Mas vão e diga aos discípulos dele, e principalmente a Pedro, que ele vai diante de vocês, na frente de vocês, para a Galileia, e vocês o verão, como ele disse. Fala comigo assim, ó. Vão e diga a todos os discípulos dele, e especialmente para Pedro, que ele vai na frente de vocês para a Galileia, e ali vocês o verão. Pai, sai a tua palavra, Senhor. Eu te peço sabedoria, revelação, que o Senhor possa falar conosco de uma forma poderosa nessa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, coloca todo bloqueio, todo espírito maligno que tenta roubar a palavra, seja repreendido em nome de Jesus. Que essa palavra alcance cada coração aqui nessa noite, trazendo mudança, conversão. E que a palavra alcance, meu Deus, através da rede social, cada casa, cada família que está através do Facebook, meu Deus, ouvindo essa mensagem, que haja mudança, que haja transformação para a glória do teu nome. Amém. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é, eu gostaria que você falasse essa mensagem, o tema para a pessoa do seu lado. Fala assim, ó: Jesus não desiste de amar você. Mais uma vez, fala para ele: Jesus nunca vai desistir de amar você. Aleluia. Quem crê que Jesus ama é que te ama? Glória a Deus. E talvez você fale: mas pastor, baseado no que o Senhor diz isso? Baseado em primeiro lugar que ele morreu. Aqui no texto diz que ele morreu numa cruz. Você sabe por que Jesus morreu naquela cruz? Ele morreu naquela cruz por causa de você. Fala a pessoa do seu lado: ele morreu naquela cruz por causa de você. Aleluia. Querido, Jesus falou assim que ninguém tem maior amor do que dar a sua própria vida pelos seus amigos. Então Jesus, ele deu a vida não somente por Pedro, Tiago e João, mas Jesus, presta atenção, ele deu a vida por toda a humanidade. Jesus, ele levou sobre si
todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, o castigo que nos traz a paz verdadeira que o mundo não pode oferecer, estava sobre ele na cruz, e sobre as suas pisaduras, sobre o seu sofrimento, aleluia, nós temos paz com Deus, nós alcançamos a graça, o perdão, o amor e a misericórdia. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, ninguém pode te amar como Jesus te ama. Mais uma vez, fala assim, ninguém pode te amar como Jesus te ama. Fala assim, nem eu e nem você. Querido, quando Jesus olha para você, Ele não olha se você é alto ou se você é baixo, se você é gordo ou se você é magro, se você tem um olho verde ou tem um olho castanho, se a sua pele é branca ou se a sua pele é mulata. Jesus, Ele não faz acepção de pessoas. Jesus nunca vai fazer acepção de pessoas. Jesus diz no texto que Ele morreu por todos. Quando Ele foi morrer, Ele somente foi para a cruz, Ele foi por causa de você. Ele foi porque a palavra de Deus fala que a humanidade estava perdida. Imagina só eu e você com fenda nos olhos. Toda a humanidade desde Adão, com os ouvidos tampados, com os olhos tampados, e todo mundo caminhando rumo ao precipício, a perdição eterna. Então o que Deus fez? O que Jesus fez? Jesus foi até a cruz para livrar você do precipício eterno. Jesus foi até a cruz para pagar por todos os seus pecados. Por que, pregador? Porque o homem que morre sem Jesus, ele está condenado eternamente. Sem Jesus não há salvação. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus é justo, e se Ele é justo, Ele tem que fazer o quê? Tem que punir o pecado. Agora olha aqui a boa nova do Evangelho. O que o Evangelho ensina? Ele ensina que Jesus, Ele levou a culpa do seu pecado e do meu pecado. Deus puniu com justiça, com justa justiça. Deus puniu os nossos pecados nele, em Jesus. Então, querido, quando o homem é inteligente, ele aceita Jesus como seu Salvador, porque não existe outro Salvador, a Bíblia diz. Por quê? Porque se Deus não pune em Jesus, quem que tem que pagar por eles? Nós. Se você morrer sem Jesus e chegar até o céu, você vai ter que pagar pelos seus pecados. Você não vai poder ficar lá. Você vai ter que ficar condenado eternamente. Mas se você for humilde de verdade, para reconhecer que Jesus Cristo é o seu Salvador, olha aqui, por favor. Se você for humilde, reconhecer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e se você decidir como Pedro, entregar a sua vida totalmente a Ele, crendo que Ele é aquele que te salva, do início da sua conversão até o fim, olha aqui, ó, pode ficar sossegado, que quando você fechar os olhos, você vai estar toda a eternidade com Jesus. Dá salve de palmas para Jesus. Glorifique o Senhor. Querido, lá no livro de Lucas, tem uma parábola da ovelha perdida. Jesus disse assim que um homem tinha 100 ovelhas. Ele perdeu uma, deixou 99 e foi em busca do quê? Da ovelha perdida. E a Bíblia diz que quando aquele pastor da ovelha achou a ovelha perdida, o que ele fez? Ele colocou a ovelha onde? Colocou a ovelha no ombro. E o que ele fez? Ele se alegrou com seus amigos. Sabe quem que é o pastor que achou a ovelha perdida? O nome dele é Jesus Cristo. Sabe quem era a ovelha perdida? Era eu, era você. Um dia Jesus, através do Espírito Santo, usou um missionário, uma missionária, um irmão, uma irmã, e te alcançou através do Evangelho da Graça, e você foi alcançado, e Jesus, através do Espírito Santo, te colocou no ombro e te trouxe para a casa do Senhor, cheia de alegria. Dá salto de palmas para Jesus, irmão. Aleluia. Oh, aleluia. Então,
Vamos enfatizar mais uma vez o tema da mensagem. Eu não coloquei ali, né? Mas vamos enfatizar o tema da mensagem. Fala assim, ó: Jesus não desistiu de Pedro. E fala assim: Ele também não desistirá de você. Quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena foi com algumas irmãs até o sepulcro. Presta atenção. Quando elas chegaram lá, elas perguntaram: quem vai remover a pedra? Porque a pedra era grande, precisava de muitos homens para remover a pedra do sepulcro de Jesus. Mas quando elas chegaram, o que aconteceu? A pedra estava removida. Quem foi que removeu a pedra? Foi os anjos do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Maria Madalena entrou dentro do sepulcro com essas irmãs, elas viram um anjo assentado à direita de onde Jesus tinha sido colocado, em volta de lenços. E a palavra do Senhor diz que de repente elas ficaram assustadas, não viram o corpo de Jesus. E o anjo respondeu que: olha, vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Fala comigo assim: Jesus ressuscitou. Sabe o que significa isso? Significa que Deus aceitou o sacrifício do Cordeiro que morreu em nosso lugar na cruz. Deus aceitou o sacrifício dele no seu lugar, no meu lugar. E a prova disso é que Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, o anjo disse mais uma mensagem: olha, vá e diga a todos os discípulos e a Pedro. Agora vem cá, Pedro não era discípulo de Jesus? Sim ou não? E por que que o anjo disse: diga a todos os discípulos e a Pedro, especialmente especificando Pedro? É porque Deus tinha algo para tratar com Pedro. É porque Pedro, na última noite, no último dia, antes de Jesus ser crucificado, ele não teve oportunidade de chegar até Jesus. Ele não teve oportunidade de rasgar o seu coração até o Senhor. Ele viu Jesus sendo crucificado, mas antes da crucificação, ele teve uma série de quedas, uma série de erros. Ele negou Jesus 3 vezes. E Pedro chorou amargamente, diz o texto. E a palavra do Senhor diz que ele falou assim, o anjo falou assim: olha, fala para Pedro ir até a Galileia. Sabe por que era para Pedro ir até a Galileia? Jesus ia encontrar com Pedro na Galileia. Sabe aonde era a Galileia? Foi o lugar aonde Pedro encontrou com Jesus pela primeira vez. É por isso que Apocalipse diz assim: olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta. Volta àquele lugar aonde você começou. Aleluia. O próprio Jesus marcou o encontro com Pedro na Galileia, aonde tudo começou. E o Senhor querido, nessa noite, o Espírito Santo vai trazer o seu coração, vai te levar lá naquele lugar aonde o seu coração queimava quando você ouvia a palavra dele, como os discípulos a caminho de Emaús. Aonde você ouvia a voz do Senhor, aonde você tinha vontade de ir na casa do Senhor, aonde você falava com Davi: uma coisa peça ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus por todos os dias da minha vida, para contemplar sua formosura. Aleluia, Jesus. Fala assim: Deus nessa noite vai te revelar o quanto Jesus te ama. E fala assim: Ele vai te levar lá no lugar do primeiro amor, aonde tudo começou. Aleluia, Jesus. Então, querido, eu gostaria que você, como o anjo falou de Pedro, eu peguei alguns textos de Pedro, para você entender como que Pedro caiu. Sabe por que eu vou falar de Pedro? Porque aqui tem muito Pedro, aqui nessa noite. Aqui tem muito Pedro, homem, e também no sentido feminino, Pedro. Porque você não é diferente de Pedro. Pedro está aqui em cima do altar, Pedro está aqui debaixo do altar. Todos vocês são pessoas de altas e baixas. Aleluia. Tem dia que você é corajoso, mas tem dia que você é covarde. Tem dia que eu sou corajoso, tem dia que eu sou covarde. Então, querido, debaixo da nossa pele tem um DNA, e nós temos o DNA de Pedro. E assim como Jesus não desistiu de Pedro, Ele também nunca vai desistir de você. Ele vai te mostrar através da palavra que Ele fez de tudo para encontrar com Pedro de novo, para restaurar ele
a comunhão. Qual foi o primeiro erro de Pedro? Fala para a pessoa do seu lado assim: Pedro era autoconfiante. Abre em Mateus 26 comigo, querido. Versículo número 34 e 35. Jesus estava na última Santa Ceia antes de ser crucificado. Lavou os pés dos discípulos. E após lavar os pés, Jesus então começa a dizer para eles que seria crucificado. E Jesus fala assim, que havia uma profecia do profeta Zacarias do passado, que dizia assim, ó: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Era uma profecia que tinha que ser cumprida. Então Jesus fala da profecia para eles na mesa da última ceia, como se fosse essa hoje. E de repente Jesus fala assim: olha, todos vocês vão me abandonar. Todos vocês, eu vou ser preso. E todos vocês vão me deixar sozinho. Presta atenção, irmão. Aí agora a gente vai ver que Pedro não aceitou aquela palavra. E aqui em Mateus 26, 34, 35, Pedro diz assim: mas Jesus disse, em verdade te digo. Não, vamos ler o 33. Mas Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. 34. Jesus disse: em verdade te digo, Pedro, que nessa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum te negarei. Querido, Pedro era autoconfiante. Pedro era orgulhoso. E a palavra do Senhor diz que a soberba precede a ruína, a humildade precede a honra. E Pedro, ele confiava em si mesmo. Pedro se achava bom. Por favor, presta atenção. Toma cuidado, meu irmão. Não se ache melhor do que você é. Você não é perfeito, assim como o seu pastor não é. Todos nós, a palavra do Senhor diz que todos nós somos pó. Salmo 103 diz assim, que o Senhor lembra que nós somos pó. E a causa de nós não sermos consumidos, meu irmão, é a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Lá no livro de Provérbios 3 fala assim, que o homem não estribe no seu próprio entendimento, que o homem não confie em si mesmo, mas que o homem confie em alguém que é maior, alguém que é poderoso, alguém que o sustenta, alguém que quando você cai, ele levanta você de volta, e o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Jesus disse: Pedro, em Lucas diz: Satanás apareceu para mim, Pedro, estava orando uma noite antes da ceia, e ele me disse que vai peneirar vocês. Quem já trabalhou com peneira aí? Vai peneirar vocês nessa noite. E eu orei para que a sua fé não desfaleça. Jesus avisou Pedro antes, e depois disse: olha, nessa noite todos vocês vão me abandonar. E Pedro disse o quê? Falou que se for necessário morrer com o Senhor, eu jamais o abandonarei. Quantas vezes, querido, nós dizemos isso? Quantas vezes nós olhamos para as fraquezas de alguém que está em nossa volta, porque sempre vai ter alguém menor que você. Mas também, se você olhar do seu lado, sempre vai ter alguém que está mais de bem com ele que eu e você. Mas como ser humano, a gente tem o hábito de olhar sempre para aqueles que estão mais fracos. Esse foi o segundo erro de Pedro. Fala para a pessoa assim: o segundo erro de Pedro é que Pedro se achou melhor do que todos. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus 26, 33. Só o versículo 33. Vamos ler o 32 também. Não, vamos ler o 31. Essa noite seria uma pedra de tropeço para todos vocês, Jesus disse. Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Versículo 33. Mas Pedro, tomando a palavra, disse o que a Jesus? Ainda que o Senhor venha a ser uma pedra de tropeço, de escândalo para todos os meus irmãos, nunca será para quem? Para mim. Sabe o que Pedro estava querendo falar? Trocando em miúdo. Fala: Senhor, o Mateus, Jesus, vem cá,
depois da ceia: o Mateus vai te negar sim. Na hora que o bicho pegar, vai te negar. Que o Mateus, ele não é convertido. O Mateus, ele é publicano. Ele é cobrador de imposto. Ele é avarento. O Judas é um traíra. O Judas rouba todo o dinheiro que você coloca. Ele é tesoureiro, ele rouba tudo o que tem na sacolinha. Olha lá, o André, meu irmão. Eu conheço o André, Senhor. O André não é tudo aquilo que ele diz, não. Ele me levou sim para encontrar com o Senhor, mas o André é fraco. Então Pedro começou a falar que todo mundo era fraco, mas que ele era forte. A palavra do Senhor diz assim: tome cuidado, você que está de pé. Tome cuidado para que você não caia. Tome cuidado. Pode deixar, não. Tome cuidado. Querido, não queira ser melhor. Lá em Filipenses capítulo 2 diz assim: tenha em vocês o mesmo sentimento que houve no coração de nosso Cristo, nosso Senhor. Que Ele, sendo Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma miserável de um homem. E Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus disse quando Ele veio ao mundo: o Filho do Homem veio do céu, não com orgulho, não com arrogância. O Filho do Homem foi o que criou os céus, a terra, todas as galáxias, querido, há milhões de galáxias, e foi Ele que fez tudo. Paulo diz que por meio dEle, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. E Paulo disse assim, que Ele, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Ele deixou o seu manto e Ele desceu dos céus. E quando Ele desceu, os anjos falaram: para onde Ele vai? Todo mundo com o olhar fito nele. E de repente Ele chega no menor país que existe no planeta Terra, chamado Israel. Eu estava olhando no mapa mundo de hoje, irmão. Não dá nem para ver Israel, fica no meio de Iraque, Irã, ali perto do Egito. Nem aparece no mapa mundial. Deus escolhe o menor espaço de terra para Ele poder descer, aleluia, e nascer na vida de uma humilde mulher, através de uma mulher que era mulher de um carpinteiro, José de Nazaré. Jesus era caçoado como filho do carpinteiro, como homem de Nazaré, porque os profetas diziam que de Nazaré não vem ninguém, não tem profeta em Nazaré. Quando Jesus começou a fazer milagre, falou: mas quem é Jesus? É o Jesus de Nazaré. Eles tiravam sarro de Jesus. Isaías teve uma revelação profunda de Jesus e disse assim, que ninguém foi humilhado nessa terra como Ele foi. Homens de dor, que sabe o que é padecer, mas Ele foi fiel por causa de mim e por causa de você. Ele suportou toda injúria, toda calúnia. E agora aquele que fez os céus e a terra fala: Pedro, cara, eu não estou querendo que você se mostre melhor que os outros. A única coisa que eu convido vocês é que eu digo: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. A única coisa que eu quero de vocês é que vocês reconheçam que vocês são homens, e que vocês não podem salvar vocês mesmos, que vocês tinham necessidade de um Salvador. Meu Deus. Terceiro erro de Pedro: Pedro não orou, nem vigiou na hora que Jesus mais precisou dele. Jesus estava sempre sorrindo, andando em cima das águas, fazendo milagre, ressuscitando os mortos. Eles nunca viram Jesus de cabeça baixa, mas o Jesus depois da ceia foi aquele que chamou Pedro, Tiago e João e disse: por favor, meus filhos, vigie e ore comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Chamou Pedro, Tiago e João
Eles não entendiam porque Jesus estava chorando. E de repente, Jesus deixa eles um tiro de arco, 100 metros. Dobra o joelho e ora. E a oração de Jesus era assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice da cruz, mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por 3 vezes ele orou. O evangelista Lucas disse que o suor dele, a pele se abriu, os poros se abriu, tamanha era a angústia do seu Senhor, que ele começou a suar sangue. Sabe qual era o maior medo de Jesus? Não era a cruz. O maior medo de Jesus era ficar sem a presença do Pai dele. Ele falou: Pai, mas na hora do sacrifício eu vou pegar o pecado de todo mundo. O Senhor vai ter que punir eu com justiça para ele ser salvo. E naquela hora o Senhor vai se ausentar de mim. E o que será de mim sem a tua presença? Porque eu e o Senhor somos um. A Bíblia diz que quando Jesus termina a oração, ele chega nos seus 3 melhores amigos, Pedro, Tiago e João. E eles estão o quê? Dormindo. E Jesus disse: nem uma hora, meus amigos, vocês puderam ajudar eu em oração, vigiando e orando comigo. Ora, orai, vigiai e orai, meus filhos, para que vocês não caiam na tentação. É fácil querer resistir à tentação por si mesmo. O difícil é conseguir. Porque a carne é fraca, o espírito está forte. Olha aqui para mim, crente. Quando você aceitou Jesus, o teu espírito nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Você é perfeito. Quando eu digo que você é perfeito, quando Deus olha para mim e para você, Ele diz que você é perfeito. Não o Cleverton prático, não o cristão na prática, não. É o meu espírito, aonde Deus habita. O teu espírito não tem mácula, o teu espírito não tem pecado, o teu espírito foi lavado, remido com o sangue de Jesus. Acho que vocês não entenderam. Se vocês entendessem, vocês iam dar glória a Deus. Olha aqui. O seu espírito é forte. O teu espírito quer Deus, mas a sua carne não quer. A tua carne não se converte. A tua carne jamais vai se converter. Enquanto você está na terra, você é um espírito, possui uma alma, entendimento, que é a sede das emoções, dos desejos, das vontades. Mas a sua alma, ela pode ser cativa ao espírito, ou ela pode ser cativa à sua carne, à sua natureza humana de Adão, que te leva ao pecado, que te leva à tentação, que é guiada pelos 5 sentidos físicos, principalmente pelo olhar e pelo ouvir. Isso que te leva ao pecado. A sua carne te leva ao pecado, mas o seu espírito te leva a Deus. É por isso que Paulo escreve em Gálatas capítulo 5 assim: andai em comunhão com o Espírito, e jamais satisfareis o desejo da carne. Pare de olhar para você no sentido físico, e todo dia olha no espelho e fala assim: eu sou um espírito recriado por Deus, e o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu, o Cleverton verdadeiro, o Espírito é perfeito, é santo, é justo, é filho de Deus. E viva baseado naquilo que você é. Pedro não orou, Pedro não vigiou. Fala para a pessoa do seu lado assim: irmão, aprenda em 2021 a vigiar e a orar e a vigiar, para não cair em tentação. Quarto lugar, o quarto erro de Pedro é que Pedro perdeu o controle emocional. Fala para a pessoa do seu lado assim: Pedro perdeu o controle emocional. Fala assim: irmão, você já perdeu o controle emocional alguma vez? Será que as mulheres já perderam o controle emocional alguma vez dentro de casa com o marido?
ou o marido perdeu com a esposa, ou os pais perderam o controle emocional com os filhos, ou os filhos que perderam o controle emocional com seus pais. Quando Jesus é preso, em Mateus 26 disse que quando eles pegam Jesus e vão prender, Pedro tira a espada da bainha e corta a orelha de Malco. E Jesus então fala: Pedro, eu não preciso de espada, porque se eu precisasse, eu oraria ao meu Pai e Ele enviaria 12 legiões, 72 mil anjos, como aquele que um anjo destruiu 180 mil homens. Imagina o que faz 72 mil. Aleluia. Pedro perdeu o controle emocional. Querido, fala para a pessoa do seu lado, fala assim: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Fala assim: a minha luta, irmão, não é contra você. Fala assim: é contra principado e potestade de ar. Querido, quantas vezes nós usamos a espada de Pedro para ferir as pessoas que Deus mais ama, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Quantas vezes pegamos uma espada e cortamos a orelha do Malco que está do nosso lado, que cortamos a orelha da esposa, cortamos a orelha do esposo, cortamos a orelha dos filhos. E Jesus está falando para você assim: Moisés, coloca a espada na bainha, coloque a espada na bainha. Fala assim: nessa peleja não tereis que pelejar, porque a luta não é vossa, diz o Senhor, a luta é minha. É o Espírito de Deus lutando como um leão, rugindo como um leão, que te faz vencer principado e potestade, pisar serpentes e escorpiões. Irmãos, olha aqui. Quando você tiver um problema dentro de casa, no seu casamento, no relacionamento com o irmão de igreja, não adianta tentar lutar contra eles como Bruce Lee. Por quê, pastor? Porque Satanás, ele é perito em artes marciais. Se você for querer brigar, ele vai usar o outro para brigar com você com as mesmas técnicas de arte marcial, e ele vai te deixar na lona, ele vai te deixar no chão. Mas quando Satanás vem, faz como Jesus: libere o amor de Deus. Satanás não entende nada de perdão, de amor, de compaixão. Quinto erro de Pedro. Fala para a pessoa, fala assim: Pedro seguiu Jesus de longe. A palavra fala, querido, que depois que Jesus foi preso, foi para a casa do sumo sacerdote. A palavra fala assim que Pedro então, ele não desistiu de Jesus, mas ele também não se aproximou de Jesus, porque naquele momento Pedro foi dominado por quê? Pela covardia. O Pedro corajoso que cortou a orelha de Malco, agora era covarde ao negar Jesus. A gente vai ver aqui daqui a pouco. Então, querido, Pedro, ele seguia Jesus de longe. Pastor, eu não estou entendendo. Tem muito cristão, por favor, presta atenção. Tem muito crente que vem na igreja e segue Jesus de longe, não quer compromisso com Jesus, não decide se batizar nas águas, se batiza, não decide andar com Deus, decide vir num culto quando quer, e quando vem fica a cabeça lá longe, crente girafa, corpo dentro da igreja e cabeça do lado de fora. Não é isso. Jesus não morreu para você para isso. Ele morreu para te libertar. Ele morreu para te salvar. Ele morreu para que você fosse sal e luz dessa terra, cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. O Pedro estava lá, seguindo Jesus de longe. Será que nós estamos assim também, irmão? Será que em 2020 a gente não queria compromisso com Jesus? Se você estava assim, é ano de mudança, é ano de decisão, é ano de sair de cima do muro, é ano de rejeitar o mundo por amor de Jesus. Por que, pastor? Porque Jesus rejeitou a vida porque Ele te amou. Se Ele rejeita a vida porque Ele te amou e vai para a cruz para perdoar o seu pecado, será que é muito rejeitar a minha carne para ficar na presença dEle?
Será que é muito passar uma hora com Ele em oração, lendo a palavra? Meu irmão, você jamais vai vencer a tentação da sua carne pelas suas próprias armas carnais. Você não vence Satanás, mas se você usar a sua força para orar, para buscar o Espírito Santo, com certeza você vai ser fortalecido pelo Espírito Santo. Dá salve palma para Jesus. Vai adorando, vai glorificando, vai adorando o Senhor. Deixa eu ir, irmão, senão vai ter que parar o relógio. Fala para a pessoa do seu lado assim: o sexto erro de Pedro. Fala assim: Pedro se assentou na roda dos escarnecedores. Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o quê? O seu prazer na lei, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite e de dia. Pastor, por que o senhor está falando isso? Pedro, ele começou a se esquentar com fogo estranho na roda de escarnecedores, e estava falando: você viu o Nazareno? O Nazareno foi preso, o Nazareno vai morrer. Estava todo mundo blasfemando de Jesus, e Pedro estava ali sendo contaminado por escarnecedor. Presta atenção, irmão. Tem muitas pessoas que estão desviando da igreja. Tem muitos jovens, adolescentes, muitos homens e mulheres que estão se desviando da igreja porque estão andando com pessoas escarnecedoras, com pessoas que não têm a mesma aliança que você tem com Jesus. Existe uma frase popular no Brasil que diz assim, ó: diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se você anda com assassino, você vira assassino. Se você anda com viciado, você vira viciado. Se você anda com mentiroso, você vira mentiroso. Se você anda com adúltero, você vira adúltero. Se você anda com aqueles que se prostituem, você vai se prostituir. Então, querido, seja sábio em 2021. Ande com quem quer andar com Deus. Fala para pessoas: você quer andar comigo, irmão? Fala assim: eu quero andar com Deus em 2021. Fala assim: eu estou cansado de sofrer. O filho pródigo cansou de sofrer, viu, irmão? O filho pródigo achou que o mundo era melhor que a casa do pai. Era mentira e ilusória da cabeça de Satanás. O filho pegou tudo que tinha e gastou com toda a prostituta. Salomão teve 1000 mulheres. Sabe quantas mulheres o filho pródigo teve? 1001. E nem assim a sua carne não foi satisfeita. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a sua alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Não adianta tentar enganar a sua alma com cachaça, com bebida, com droga, com prostituição, com miséria do inferno. A sua alma vai continuar gritando: eu quero é Deus. 7º lugar, porque Pedro caiu. Fala para a pessoa do seu lado: porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó: toda queda do cristão, ela é progressiva. Um cristão da noite para o dia não vai se prostituir. Um cristão da noite para o dia não vai beber, encher a cara. Um cristão da noite para o dia não vai cometer adultério. Não. Um cristão da noite para o dia, ele não vai se apostatar e falar que Jesus era um herege. Não. Vamos ver o que aconteceu com Pedro. Em Mateus 26, versículos 69 e 70, diz que Pedro primeiramente negou Jesus. Olha como foi a queda de Pedro, progressiva. E Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e disse: você também estava com Jesus, o Galileu. O que Pedro falou? E ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Primeiro passo da queda, apenas negou. Não sei o que você está dizendo. Esse assunto não me pertence, não é da minha alçada. Segunda progressão do pecado da queda de Pedro. Mateus 26, 71, 72. Agora Pedro não apenas negou, mas ele negou com juramento.
Quando se dirigiu para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez, mas agora com juramento: eu juro por Deus, não conheço esse homem. Começa negando: não vou mais na igreja. Depois vai ficando pior: juro que não conheço esse homem. Terceira queda de Pedro, que foi a final. Mateus 26, 73, 74. Está escrito: pouco depois, aproximando o que estavam ali, disse a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar te denuncia. Então Pedro começou a praguejar Jesus e a jurar: desgraça, eu não conheço esse homem. Negou, jurou que não conhecia e jogou praga em Jesus. Agora pergunta para a pessoa do seu lado. Fala assim: será que um homem igual Pedro tem chance de restauração, de perdão? Fala para ele: tem. Tem. É isso que eu gostaria de falar para você nessa noite. O anjo falou assim: fala para os discípulos ir até a Galileia, e principalmente para Pedro, que ele quer ter um tete a tete com ele. Como Pedro foi restaurado? Um cara que praguejou Jesus, como pode Jesus perdoar ele? Em primeiro lugar, como aconteceu a restauração de Pedro? Fala para a pessoa do seu lado assim, ó. Número 1, Pedro foi restaurado através do olhar de compaixão de Jesus. Lucas 22, 60. Naquele lugar da negação, quando Pedro nega, o galo canta. E Lucas escreve, Lucas 22, 60, em versículo 62, diz assim: mas Pedro insistiu: homem, eu não sei o que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou, Jesus voltou e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Querido, olha para mim aqui, por favor. Quando Jesus olhou para Pedro, que o galo cantou, Jesus não olhou assim: desgramado, vou acabar com você, você não vale nada. Jesus não olhou com olhar de condenação. Jesus não olhou para Pedro com olhar de punição, porque João escreveu em João 3, 16 e 17: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, para que nós fôssemos salvos por Ele. Porque Deus não enviou Jesus Cristo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O Nivaldo entendeu que quando você erra, Jesus olha para você com um olhar de perdão, com um olhar de restauração, com um olhar de misericórdia. É por isso que a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Irmão, eu sei que tem muita gente aqui que está tirando pedra. Pastor, isso é heresia. Não, isso é Bíblia. Jesus falou assim: manda Pedro encontrar comigo lá na Galileia. Primeiro Jesus olhou com um olhar de compaixão. Sabe por quê? Se Jesus tivesse olhado para Pedro assim, ó, igual você olha a diferença. Qual que é a diferença de Jesus entre Jesus, eu e você? Que quando a pessoa pisa na bola com você, comigo, olha aqui, ó, olha o jeito que você olha para ele, ó. É assim, não é? Pisou no meu carro. É assim, não é, irmão? Que a gente olha para as pessoas quando as pessoas erram com a gente. Jesus não fez isso. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que Jesus é amor. Ele não tem, Ele é o amor. Você nunca vai entender isso. Quando você está andando um pouquinho, viu? Certinho como um cristãozinho,
bonitinho dentro da igreja, vindo na igreja, é fácil, você está engomadinho, é fácil você olhar e falar assim, aquele cara ali não merece estar dentro da igreja. Aquela ali não merece. Não merece. Mas eu gostaria que você usasse esse mesmo termo quando você estivesse do lado de Pedro e do lado do irmão que você julga. Será que você gostaria do perdão ou da condenação? Será que você gostaria que Jesus olhasse para você com um olhar de compaixão ou com um olhar de condenação? A grande esperança do Evangelho é que Jesus Cristo tem compaixão pelas almas perdidas. Dá glória a Deus, meu irmão. Essa é a esperança do Evangelho. Aleluia. Em segundo lugar, fala para a pessoa do seu lado assim, ó, Pedro, fala assim, quando Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão e não de punição, o amor de Jesus constrangiu o coração de Pedro, e Pedro chorou amargamente. O que significa isso, pastor? Que quando Pedro encarou o olhar de amor de Jesus, ele não sabia onde punha a cara, ele batia no peito como aquele publicano que orava: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Crente fariseu, todo mundo vai para o inferno. Crente publicano igual Pedro, que entende o que é a graça, o que é o amor de Jesus, bate no peito e fala: como o Senhor tem capacidade de amar alguém como eu. Temos que mudar nossa mentalidade. Pedro bateu no peito e chorou amargamente. O choro de Pedro foi diferente do choro de Judas. Judas não se arrependeu, Judas teve remorso. A Bíblia diz que o choro do mundo, o remorso, a tristeza segundo o mundo conduz morte e condenação eterna. Quando o homem erra contra a mulher, erra contra o homem talvez ele tenha remorso, mas não arrependimento, porque se tivesse arrependimento, falava: mulher, eu errei, está errado, eu quero ter uma vida nova. Mas quando tem remorso, o cara passa a corda no pescoço e se mata covardemente, como Judas Iscariote. Não adianta ter somente reconhecer. Judas fez duas coisas na verdade, porque o arrependimento é 3, metanoia. Primeira coisa que Judas fez, reconheceu o seu erro. Por que, pastor? Porque Judas foi lá e jogou as moedas que tinha vindo de Jesus nos pés do sacerdote. Segunda coisa que Pedro fez, que o arrependimento verdadeiro tem, não que Judas fez. Judas, ele fez o quê? Sentiu tristeza pelo erro dele. Ele também chorou amargamente. Mas Judas não deu o terceiro passo. Sabe por quê? Arrependimento significa mudança de atitude. Arrependimento tem reconhecimento do erro? Tem, pastor. Profundo? Tem. Arrependimento tem choro profundo pelo erro? Tem. Mas arrependimento tem o terceiro passo: estou correndo de volta para Galileia, porque Ele vai me salvar, Ele vai me perdoar, eu vou encontrar graça de novo. Judas correu para o suicídio, Pedro correu para Galileia. Então o que acontece com pessoas como Pedro? Jesus marcou um lindo encontro com Pedro na Galileia, aonde começou o primeiro amor, só para restaurar a comunhão de Pedro. Lá no livro de João não dá tempo de ler. Ali a palavra fala que lá na Galileia foi o primeiro lugar que Jesus encontrou com Pedro, onde Pedro fez a pesca maravilhosa, que Pedro lançou a rede. Agora presta atenção, irmão. Olha o tanto que Jesus tem amor. Por isso que eu disse que o tema da mensagem é: Jesus nunca vai desistir de você. Fala para a pessoa do seu lado: Jesus te ama e Ele nunca vai desistir de você. Olha o que ele fez com Pedro. Marcou o lugar do encontro, aonde Pedro se converteu. Presta atenção. A Bíblia diz que Pedro estava tão desanimado, porque Jesus falou assim que ia para Galileia e encontrar com ele. Mas quando Pedro chegou lá na praia, quando Pedro chegou na Galileia, ele não viu Jesus. Então Pedro falou assim consigo mesmo: não sou digno mais de ser apóstolo e nem discípulo. Eu vou pegar as redes, eu vou abandonar o meu ministério, eu vou voltar a ser pescador, porque pescar eu sei.
E Pedro foi no mesmo lago onde encontrou com Jesus, na mesma praia. Pedro ficou a noite inteirinha tentando pescar. Ele não pegou nem um girino, não pegou nem uma piaba. Quem lembra da piaba? Nem uma piabinha, não pegou nada naquela noite. Quando estava amanhecendo, a madrugada estava chegando, de repente eles viram um homem lá na praia que falou assim: olha para você ver o tanto que Jesus ama, né? Que Jesus perdoa, né? Pedro negou e praguejou Jesus. Jesus sabia disso, claro que sabia. Todos que estavam no barco com Jesus negou Jesus. É claro que Jesus sabia, mas Jesus não falou assim: ó vagabundo, o barco vai afundar aí, hein? Senhor, manda aí um furacão e mata esses camaradas aí, porque eles não têm nada comigo. Não é crente de verdade, não. Isso que os crentes fazem, né? Gostam de julgar e criticar todo mundo. Ó o amor de Jesus. Filhinhos, vocês pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? Meu Deus do céu, como que a gente tem que aprender a ser crente? Chamou eles de filhinhos. Filhinhos, tem alguma coisa de comer? Aí de repente eles falaram assim: não pegou nada não. Aí Jesus foi lá na memória de Pedro. Olha como é que Jesus começa o perdão. Lança a rede do lado direito e vocês vão pegar peixe. Certa vez lá atrás, quando Pedro encontrou com Jesus, Pedro estava desanimado, ficou a noite inteira tentando pegar peixe, não pegou nada, estava cheio de conta, cheio de dívida, tinha que pagar tributo para Mateus, para Zaqueu, estava perdidão. E de repente ele estava lavando as redes na praia. Jesus chegou com uma multidão, estava pregando para a multidão. E de repente, depois que Jesus usou o barco de Pedro, ele falou assim: Pedro, afasta um pouco o barco e entra dentro do rio, do lago de novo para pescar. E de repente Pedro falou assim para Jesus: Jesus, eu fiquei a noite inteirinha tentando pegar uma piaba, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E Jesus falou assim: Pedro, lança a rede do lado direito. O cara que estava lá na praia falou assim: Pedro, lança a rede do lado direito. Veio um flash na memória de Pedro. Jesus é o maior psicólogo do mundo. Ele sabe como trazer o homem de volta para ele. Ele foi lá na memória de Pedro. Pedro lembrando da cena. Pedro falou: não é possível que aquele cara é Jesus. E ele jogou a rede chorando. E quando ele vai puxar, travou. Ele lembrou daquele dia que travou a rede. Falou: é ele. Ele vai puxando e chorando. Puxando e chorando. Puxando e chorando. E para surpresa de Pedro, João, o apóstolo do amor, teve a revelação primeiro que Pedro. Falou assim: Pedro, é ele. Pedro estava nu. Pedro colocou a roupa de novo e pulou. E de repente o barquinho estava vindo e Pedro estava lá. Plá. Pedro saiu nadando para encontrar a misericórdia do Senhor. E quando Pedro chega na praia, presta atenção, crente. Quando Pedro chega na praia, algumas coisas marcaram a memória de Pedro. Tem algumas coisas que nós erramos com Jesus que marca e a gente acha que a gente nunca vai ser perdoado. Na memória de Pedro sempre vinha assim, que ele estava numa fogueira, a última ceia. Jesus, os caras cuspiram nele lá. E ele aqui. Você conhece? Não. Você conhece? Eu juro por Deus que não conheço que é cara. Você conhece? Vai tomar no céu. Eu não conheço. Tinha uma fogueira. E quando Pedro chega na praia, tem a fogueira. A primeira fogueira era a fogueira do fogo estranho da condenação. A segunda era a fogueira do Espírito Santo da redenção. A fogueira do perdão. A fogueira do primeiro amor. Pedro olha para a fogueira, lembra da cena. Fica quieto. Ele falou: ele não vai me perdoar. Eu neguei ele 3 vezes, falando consigo mesmo. Pedro pega os peixes, limpa o peixe, dá para Jesus. Jesus assa os peixes, dá pão e dá, ninguém fala nada. E Pedro pega o pão e o peixe. Jesus serviu até Pedro, viu, irmão? Porque ele queria perdoar Pedro. E Pedro pega o pão e peixe, senta lá no cantinho, todo mundo sentado com Jesus. E Pedro lá no cantinho, comendo e chorando. A fogueira. Neguei 3 vezes. Jesus fechado, com o olho fechado. Pedro com o olho fechado. Quando ele olha, ele vê alguém do lado dele que pergunta assim: Pedro, tu me amas mais do que aqueles? Não, Senhor, eu falei que amava mais que eles, mas eu não amo, não. Tu sabes que eu te amo, mas não amo mais que eles. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas.
E Jesus pergunta a terceira vez. Pedro, tu me amas? Uau! Por que Jesus pergunta 3 vezes? Porque quando Pedro olhava para a fogueira, ele lembrou que foi 3 vezes que ele negou. E Jesus perdoou ele 3 vezes. Falando assim: Pedro, o passado ficou para trás, e eis que você é nova criatura, e tudo se fez novo. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. A partir de hoje você tem uma jornada nova, Pedro. Daqui 10 dias vai vir o Espírito Santo, vai ser o dia de Pentecoste, e nunca mais você vai ser o mesmo. Chegou o dia de Pentecoste, lá estava Pedro, cheio do Espírito Santo, orando em língua estranha. De repente vieram aqueles homens que mataram, que mandaram crucificar Jesus. Pedro levanta a voz e fala assim: eis que aqueles que vocês crucificaram, Deus o levantou como Senhor e Salvador de todo mundo, e não há outro nome a quem possa se salvar a não ser através dele. E na pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. Vai dando glória a Deus, crente. O Senhor perdoou. Pedro tinha vida nova. O Senhor está te perdoando hoje. A mesa está aqui, vai ter vida nova em nome de Jesus. Aquele Pedro, querido, depois daquele dia, passou alguns dias, Pedro foi até o templo para orar. Agora era o Pedro perdoado, o Pedro restaurado. Ele viu um mendigo pedindo esmola na porta do templo, falou, e Pedro olhou para ele e falou: cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu dou. O que eu tenho perdão, eu tenho a graça, eu tenho a compaixão, eu tenho a misericórdia, eu tenho a autoridade, eu tenho o poder de Jesus. Jesus me devolveu a autoridade. Eu achei que eu tinha perdido, mas Ele devolveu. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. O paralítico se levanta e sai pulando e adorando a Deus. Pedro não era mais o mesmo. E depois Pedro, algum tempo para frente, Pedro andava e as pessoas viam que o poder de Deus, que o perdão e a graça era tão abundante na vida de Pedro, que aonde Pedro andava, as pessoas colocavam paralítico, cego, doente, endemoniado, para que Pedro passasse, porque não tinha tempo de orar para todo mundo. É onde a sombra pegava, os mortos ressuscitavam, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam. Fica de pé. Pedro foi perdoado, porque Jesus veio para salvar e buscar todo aquele que estava perdido.